E aí galera, tudo certo? Você está aí no Geografia Topzera, eu sou o professor José e hoje a gente vai falar sobre migrações nos Estados Unidos. A gente está tendo essa situação aí das pessoas deportadas vindo algemadas. O que eu já tenho para dizer para vocês logo de antemão? Isso é de praxe nos Estados Unidos. O governo Biden fez isso, mais de 30 voos, se eu não me engano. Agora o governo Trump continuou. O que é questionável é a forma com que esses deportados são tratados. As alegações de maus tratos, entre outras coisas. Mas essa história de vir algemado é de praxe quando ocorre a deportação, ok? A gente vai entender um pouco o contexto desses movimentos migratórios para essa grande nação que são os Estados Unidos. É uma análise que a gente vai fazer de um fenômeno, explorando os aspectos históricos, sociais e econômicos. Pois bem, gente, contextualização histórica, migrações para os Estados Unidos. A gente já teve aula de geopolítica deles. Teve várias ondas. A primeira grande onda foram dos europeus em busca de novas oportunidades. Se vocês procurarem, garimparem nos streams, vocês vão ver que está tendo uma onda de séries, de filmes sobre a ótica do Oeste, a exploração do Oeste. E muitas dessas séries, desses filmes, mostram a situação dos imigrantes na corrida para o Oeste, onde eles procuram novas oportunidades. A Netflix até lançou recentemente uma minissérie, tá? Que é bom vocês procurar ali, eu acho que é América Indomável, um negócio assim. A segunda onda, tá? Início do século XX. O pessoal fugia muito da Europa por causa das guerras. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tem conflitos regionais lá. A terceira onda é pós a Segunda Guerra Mundial, principalmente de imigrantes latinos-americanos e asiáticos. Qual é o grande motivo disso aí? Econômico. Quarta onda, ela é contemporânea, é o de agora, tá? São vários motivos, tá? Várias motivações. As pessoas saem porque querem morar nos Estados Unidos, querem uma vida melhor, querem estudar, querem trabalhar, enfim, muitas coisas. Nessa questão contemporânea, o que a gente tem que analisar? A gente está vivendo um mundo globalizado. As mídias nos dão acesso a muitos lugares. E esse acesso é virtual. A gente passa a conhecer muitos lugares. E esses lugares que chegam até nós são lugares com bom desenvolvimento econômico, boa questão social. Vem lugares pobres até nós, a gente consegue ter acesso. E as pessoas querem ir, querem ter uma vida melhor, buscam essa vida em países como Estados Unidos, Japão e alguns europeus. Quando a gente pensa nos principais destinos lá dos Estados Unidos, as pessoas, vão para os Estados Unidos. Para onde nos Estados Unidos eles vão? Costa Leste, muita gente vai para lá. Nova York, New Jersey, Pensilvânia, Massachusetts, atraindo principalmente os europeus e os latinos-americanos. Então, assim, não vão só latinos-americanos para lá, vão europeus. A forma que as pessoas chegam aos Estados Unidos, que a gente vai ter que ver se é uma forma que a pessoa consegue um visto ou se ela entra de forma ilegal. Costa Oeste, Califórnia, tá? O Texas está ali mais ao sul, Flórida ao sul, ok? Atrai imigrantes latinos-americanos, asiáticos, e essa parte ali que tu pega o Caribe, é principalmente latinos-americanos, aqueles países ali da América Central, o México, que faz parte da América do Norte. Muitos latinos entram nos Estados Unidos por ali. E a parte centro-oeste, ali, Illinois, Ohio, Michigan, que também atraem imigrantes de várias origens, de vários continentes. O perfil desses imigrantes, qual é o perfil deles? A origem, eu já falei para vocês, é de praticamente todos os continentes. Idade, geralmente adultos, jovens e famílias com criança, que buscam oportunidades para seus filhos. Gênero, principalmente homens
em algumas regiões e mulheres em outras. Isso faz ter uma variação no perfil migratório. A motivação. Pois bem, né, pessoal? Quando a gente pensa em migração, migração é um movimento. Se eu saio de um lugar, eu estou emigrando. Se eu entro num lugar, eu estou imigrando. Tem os aspectos de atração, ou seja, o que tem naquele local que me atrai. E o de repulsão, o que me expulsa do lugar que eu estou. São basicamente 3 grupos de motivações: os econômicos, políticos e sociais. Economia: melhores empregos, um salário melhor e ascensão social. Política: isso aqui é muito importante. Essa parte da política aí, às vezes o migrante ele vai entrar na questão de refugiado. Refugiado é diferente de migrante. O refugiado ele não pode ficar no local onde ele está, a vida dele corre risco. O migrante ele optou migrar. Ele pode ficar no seu lugar de origem. Fuga de regimes políticos opressivos, guerras, perseguições violentas aos direitos humanos. Sociais, né? Reunião familiar, acesso a serviços de saúde, educação de qualidade, oportunidade de desenvolvimento pessoal. Isso ocorre bastante. Essa parte do desenvolvimento pessoal, da educação, às vezes, na maioria das vezes no caso, é feito com pessoas que têm condições de ficar no seu país, mas eles têm condições, eles conseguem entrar nos Estados Unidos, conseguem um visto e lá vão estudar. Eles vão pago também às vezes, que é diferente da pessoa com menor poder aquisitivo, que às vezes ela quer, em primeiro lugar, ter um emprego. E às vezes ela não tem como chegar nos Estados Unidos, daí ela entra de forma ilegal. Quando eu chego nos Estados Unidos, quais são os desafios que eu tenho? Migrei e consegui chegar lá. Documentação. O processo de migração é complexo, é burocrático e tem longos períodos de espera, ok? Idioma, a dificuldade de comunicação. Se tu queres ir para os Estados Unidos, tu sabe, tem que falar inglês. Acesso a serviços de integração social usando o idioma. Tu vai para os Estados Unidos, tu vai ter que necessariamente se virar no inglês. Integração. A integração ela é complexa. A gente tem problemas discriminatórios em tudo que é canto do mundo. E lá também vai existir preconceito. O preconceito com o imigrante que chegou lá, é crime, é a xenofobia. Dificuldade de adaptação a uma nova cultura, ao estilo de vida. São vários pontos que a gente faz nesta análise sobre as migrações para os Estados Unidos. Contribuições dos imigrantes, né? Assim, essas pessoas estão lá, mas elas contribuem. A gente fala dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos é um país que tem milhões de habitantes, tem a terceira maior população do mundo, e boa parte dessa população é uma população que migrou para lá. Força de trabalho, preenche cargos em diversos setores, impulsiona a economia americana. Inovação, trazem novas ideias, culturas e tecnologia, contribuindo para o dinamismo do país. Diversidade cultural enriquece a cultura americana com os costumes, culinária e suas origens. Então, às vezes, tu vai lá nos Estados Unidos, bar, churrascaria do Brasil, algo mexicano, aqueles bares, aqueles restaurantes típicos de outro país. Impactos socioeconômicos. Crescimento econômico, aumento da mão de obra. Essa questão do aumento da mão de obra, tá, é um detalhe importante, porque se tu tem um momento, o problema de xenofobia está aqui também. Se tu tem um momento econômico no qual o país está bem, não tem problemas com uma falta de emprego, na verdade sobrando emprego, a mão de obra é bem-vinda. E os imigrantes geralmente eles vão trabalhar naqueles empregos menos remunerados, que não tem muita procura. O problema é na crise econômica. Na crise econômica, as pessoas que inclusive têm ensino superior, têm uma qualificação maior, acabam perdendo seu emprego e vão procurar empregos de menor renda. Isso impacta e muito, pessoal. Isso gera bastante xenofobia. Mudanças demográficas, ou seja, eu vou ter uma alteração na composição étnica. Principalmente ali nos Estados Unidos tem muitos latinos, milhões de mexicanos. Desafios sociais.
Lá nos Estados Unidos, o serviço social, por exemplo, a saúde, tu tem que pagar um seguro. E se tu não faz isso, como é que tu vai ter acesso? Educação, onde as pessoas vão estudar, habitação. Se eu não tenho dinheiro para morar, aí vai para uma região mais pobre, vai sofrer problemas. Nessas regiões mais pobres aí tem outros problemas como a criminalidade, que é comum no mundo, mas a gente sabe que em áreas onde o Estado é mais ausente, a criminalidade ela é mais forte. A política de imigração. Estima-se que mais de 10 milhões de pessoas vivam sem autorização nos Estados Unidos. Isso é quase que a população inteira do Rio Grande do Sul. Tá? O governo americano emite cerca de 50 mil vistos de imigração por ano. Eu tenho 10 milhões que estão lá sem autorização. Isso é muita gente. Essa gente está trabalhando com o quê? Como que essa população está vivendo? Como que ela está se virando? Tá? O custo anual de lidar com esses imigrantes é de $1 bilhão. Estima-se. Perspectivas futuras. As imigrações continuam a moldar a sociedade. As migrações elas não param. A gente migra nem que seja para passar umas férias, a gente faz um intercâmbio, a gente migra, tá? Elas vão moldar a sociedade americana. Tem desafios, tem oportunidades, coisas terão que ser enfrentadas. As políticas elas devem ser mais justas e eficientes, promovendo a integração e o desenvolvimento dessas pessoas. E isso vai ser crucial para o país. Enfim, a situação dos deportados. Pois é, se tu tá ilegal lá nos Estados Unidos e você é pego, você é descoberto, você vai ser deportado, vai ter um processo. É de praxe, deixar bem claro isso aqui, as pessoas serem algemadas. Agora, como que essas pessoas são tratadas? Esse é o grande X da questão, a dignidade. Porque a gente está vendo uma situação aí dos deportados que vieram para o Brasil, relatando muitos casos de maus tratos. Os outros governos, como eu já falei para vocês, também mandaram pessoas deportadas algemadas. Também foram maltratadas? Não foram. E se foram, não divulgaram, não comentaram, ninguém falou? Então a gente tem que ficar sempre analisando o todo. É porque trocou o presidente? É porque gostava mais do outro? O outro mandou deportados algemados? Tiveram bom tratamento? O atual mandou deportados algemados e não teve bons tratamentos a esses deportados? Enfim, o que tem que ficar claro, tá? Deportação nos Estados Unidos é de praxe as pessoas serem algemadas. Existem vários tipos de pessoas ilegais lá. Tem pessoas, a maioria, creio eu, sejam pessoas de bem. Só que tem criminosos, tem traficantes no meio de tudo isso aí. Algemam por segurança? Qual o motivo? E a deportação, tanto no governo atual quanto nos outros, também foram com pessoas algemadas. Porque a gente tem que ver como é que essas pessoas são tratadas. E daí é um serviço que não é para o professor de geografia, é um serviço lá para o pessoal que cuida disso aí, que fiscaliza. Brasil, governo brasileiro, que seja. Enfim, pessoal, espero que tenha ficado claro. Os Estados Unidos continua e continuará sendo um país que vai atrair muitos imigrantes. Muitas pessoas têm um famoso sonho americano, que é, vocês sabem muito bem, vendido por séries, músicas, filmes, um monte de coisa, roupas, enfim. Um forte abraço, se inscreve no Geografia Topzera e até a próxima aula.